Se você está conseguindo me ver nessa imagem, é porque existe luz e por causa da luz, nós conseguimos ver as sombras. Se nós temos luz e nós temos sombra, nós temos volume. Vamos estudar um pouquinho então sobre luz e sombra. O estudo da luz e da sombra é extremamente importante para construir desenhos que buscam se aproximar da realidade. Luz é a energia que se propaga nas ondas eletromagnéticas. Sem ela, viveríamos na completa escuridão. Conseguimos ver tudo o que tem à nossa volta devido às várias fontes de luz. A natural, que vem do Sol, e as artificiais, que podem ter inúmeros tipos de fontes, como as lâmpadas elétricas, as velas, lampiões e muitas outras. A luz nos permite identificar as características dos objetos e tudo o que enxergamos. Quando a luz toca o objeto, reflete as informações para nossos olhos e nosso cérebro as decifra, revelando as formas, cores, texturas, dimensões, distâncias e, dependendo da distância, da posição e intensidade que uma fonte de luz tiver em relação a um objeto, poderemos enxergar os tipos de sombra de várias maneiras. A sombra nada mais é do que a ausência da luz. Nessa imagem podemos ver onde está localizada as áreas de luz e as áreas de sombra. O objeto que está sendo iluminado revela dois tipos de sombra: a projetada, causada pela barreira que o objeto cria entre a fonte de luz e a superfície que se localiza, e a sombra própria, presente no lado oposto das partes do objeto que estão recebendo luz. A luz e a sombra dão o aspecto tridimensional à forma. Ao atingir um objeto, a luz cria efeitos que precisamos perceber para criar um desenho mais fiel à realidade, que seja mais natural, nos fazendo até identificar o ambiente que está situado. Observe essa esfera em uma superfície clara e numa superfície escura. Perceba que nessa superfície a sombra ficou mais clara, devido ao rebatimento da luz da superfície para a esfera, criando a luz refletida. Por conta disso, a sombra própria, região onde divide a área da luz e a área da sombra, ficou mais definida, criando uma sombra central. Ao mesmo tempo, esse reflexo foi rebatido de volta para a superfície, invadindo parte da sombra projetada. Na área de luz, temos a luz central, que fica voltada diretamente para a fonte de luz, o brilho, causado pelo reflexo da fonte de luz, que é visível apenas em materiais reflexivos, os meio-tons, que fazem a transição da luz central para a sombra própria. E na área de sombra, percebemos a sombra projetada, a sombra de oclusão, causada pela proximidade de duas superfícies, e a penumbra, que parece um leve desfoque em volta das bordas da sombra projetada. Já na superfície mais escura, os reflexos são muito sutis. Agora precisamos entender como podemos finalizar o nosso desenho colocando volume. E para isso, nós precisamos entender sobre as gradações de tons, ou os valores. Uma maneira de organizar a quantidade de claro e escuro que será usado para a construção do volume é a escala tonal, que é separada entre os tons escuros, médios e claros, podendo ser dividida entre 9 a 11 tons, incluindo o branco e o preto absoluto. Os tons claros para as áreas de luz, os médios para a transição das áreas de luz para as áreas de sombra e os escuros para as áreas de sombra. Observando esse abajur, construído em um programa de modelagem 3D, é possível perceber os pequenos planos que em conjunto formam o objeto e que nos revelam os tons da luz e da sombra. Perceba que gradualmente vai acontecendo a passagem dos tons juntamente com a direção das camadas, para dar o formato oval. Aqui você vê mais um exemplo fazendo a utilização de planos, para visualizar vários efeitos que podem ser criados mudando a direção da luz sobre o objeto. Cada desenho que fizer terá uma escala de valor que você poderá definir previamente. A escala de valores presente na natureza é muito difícil de ser reproduzida na arte. Por conta disso, podemos reduzir a extensão entre as extremidades, causando menos contraste.
Nos exercícios você irá aprender como colocar tudo isso em prática. Muito legal, né? Agora vamos colocar isso em prática. Vamos para o exercício.